Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal Bruna Terror e Horror, e hoje eu irei contar uma história de terror com horror. O terror do quinto andar. Pois bem, gente, a Aline era uma enfermeira. Então ela trabalhava num hospital, né, há muito tempo lá, enfim, ficava ali. E, coincidentemente, tinha um andar ali que ela não poderia estar, né? Algumas pessoas que iam pra lá, mas a maioria dos enfermeiros e enfermeiras não poderiam estar neste lugar, né? Nesse quinto andar que tinha alguma coisa lá que ninguém sabia, mas ela não poderia estar. Então ela tava uma certa noite de plantão ali e por coincidência ela foi chamada, né? Falado que ela tinha que ir no quinto andar, no quarto 503. Ela até então ficou apreensiva, sem entender muita coisa, porque ela não ia pra lá, ela nunca tinha ido, né? E ela já trabalhava lá há anos e anos trabalhando lá e nunca precisou. Então ela ficou meio apreensiosa, mas como é trabalho, né? Você não pode dizer, ai, não vou, né? Então ela foi lá. Então ela foi lá, entrou no quinto andar e viu que tava deserto, não tinha ninguém, nenhuma alma viva por ali. Parecia que tava abandonado há muito, mas há muito tempo. E ela fica assim sem entender, né? Aí ela fica procurando o 503, né? Que é o quarto. E ela até que então acha. Quando ela vê a porta estar entreaberta, esse quarto, ela entra e fala, oi, tudo bem? Tem alguém aí? E não tem ninguém. Então ela olha ao redor do quarto e vê uma pessoa. Uma pessoa com a roupa, né? Toda de branco, né? Do hospital que eles têm, olhando pra parede. E nisso ela diz, Senhor, Senhor. Ela fica chamando ele e ele nada fala, nada responde e fica por ali mesmo. E ela fica assustada, até que ela toca nele. Quando ela toca nele, ela fica aterrorizada, porque ele olha pra ela e ele está com uma tesoura. E ele tá simplesmente cortando os próprios dedos. Isso mesmo. E ele tá com uma tesoura, assim, com os seus próprios dedos. E ela começa a gritar e a pedir socorro. E ele fala, você não deveria estar aqui. E ela sai correndo, sem olhar pra trás quando vê aquela situação. Quando ela chega lá embaixo, ela fala que tinha um homem louco ali no hospital, lá no quinto andar, no 503. E nisso os enfermeiros vão até lá e olham, e o cara tá tranquilo na cama dele. Não tinha nada de diferente, ele não tava com uma tesoura na mão, não tinha nada. E ela fica sem entender, e ela fica pensando, será que isso é coisa da minha imaginação? E as pessoas lá do serviço dela tentam acalmar ela. Ela vai pra casa e fica com aquilo na mente, sem entender nada. E fica assim, como é possível? Como é possível? E nisso ela fica escutando na cabeça dela a voz daquele homem. Você não deveria estar aqui. Ela não consegue dormir e fica assim o dia todo, praticamente, a noite toda. E passa alguns dias e ela fica com essa lembrança, esse sentimento. Até que em um determinado momento, de novo, falam pra ela ir até o quinto andar. E ela fala que não vai, que ela disse que não teve uma boa experiência e não quer ir lá, não. Só que eles falam que ela tem que ir, porque ela é a única pessoa que está ali no momento desocupada, vamos dizer assim, e ela precisa ir lá, levar os remédios para o homem. Então, quando fala 503, aí que ela não quer ir mesmo. Mas, como é trabalho, ela não poderia perder o trabalho, então ela foi novamente. Chegando lá, a porta está entreaberta. E nisso ela abre a porta com uma mão, dá uma olhadinha e o cara não tá na cama. Nisso ela olha ao redor do quarto e ele tá lá no mesmo jeitinho, olhando pra parede. Nisso ela fica aterrorizada, tremendo assim, só que ela tem que levar os medicamentos. Então ela coloca a bandejinha assim com os medicamentos em cima e fala, Senhor, você precisa tomar os remédios. Você precisa tomar o remédio agora. E ele lá está, até que ela trisca nele novamente. Quando ela coloca a mão no ombro dele, ele vira. Só que dessa vez ele não tá pesando os dedos, pelo contrário, ele tá pesando o rosto e a boca. E nisso ela começa a gritar desesperadamente e tenta sair do quarto. Só que a porta bate com tudo. Quando bate, aí que ela fica aterrorizada. Porque ela olha ao redor do quarto e não tem ninguém, o cara sumiu e ela tá ali. E a luz que tinha era uma luz bem clarinha, então ela tava em tremenda escuridão total. E ela começa a gritar, a pedir socorro e ninguém aparece. Até porque lá é o quinto andar, então é um quinto andar onde fica muito deserto. Não é igual os outros andares. Nisso ela fica aterrorizada, sem saber o que fazer. Quando ela olha, ela vê de novo, mas ela só vê a tesoura e a mão. A mão que não tinha os dedos, apenas uma tesoura segurando assim e não tinha os dedinhos. E ela grita, grita muito. E ele dá uma alta gargalhada dizendo que ela não deveria estar ali. E ela grita, 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 grita e nada acontece.
Até que ela magicamente sente o cara puxando ela e cortando ela. Nisso ela começa a sangrar e ela tenta abrir a porta, mas não é correspondido. Ela fica ali por muito tempo ali, gritando, pedindo socorro, e ele só rindo, 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 rindo. E aí, qualquer momento ele tava no lugar. Uma hora ele tava aqui na parede, depois ele já tava do outro lado, uma hora ele tava em cima dela, e sempre que ele se aproximava dela, ele cortava ela, alguma parte, ou seja, o rosto, ou a perna, ou qualquer lugar. E ela pedindo, por favor, me deixa em paz, deixa eu ir embora, eu não volto aqui nunca mais, por favor, por favor. E ele ria, e só dizia que ela não deveria estar ali, e dava umas altas gargalhadas mesmo. E ela estava terrorizada, até que chega um momento que a porta abre e ela vê um enfermeiro abrindo a porta, tranquilo, na Santa Paz. E ela começa a correr, sem olhar pra trás, e dizendo, o cara é louco, socorro, socorro, ele me cortou e não sei o quê. Quando ela volta lá pra área, ela está toda manchada, assim, né, sangrando, e com a tesoura na mão, coincidência, sem entender nada. E nisso, as pessoas vão lá, ver o que aconteceu, e o outro enfermeiro que abriu a porta, ele já volta e diz, essa mulher é doida, dizendo pra Aline que era ela louca. E sem entender nada, eles vão até o quarto e vê que o cara está morto. Isso mesmo, o cara tá lá, morto. E aí vê a arma do crime na mão dela. E ela fica sem entender nada. E ela fala, não, ele é que me atacou, ele que me atacou. Ele que me atacou. E vê que ela está realmente machucada e tudo, mas que a arma do crime está com ela. Então as pessoas começaram a falar que foi ela que acabou, né, dando o fim no próprio do homem, do coitado, que era um doente apenas que estava na cama. Porque ele estava na cama e ele estava com vários ferimentos, justamente da tesoura. Então a Aline, ela fica sem entender nada e começa a gritar dentro do hospital, ela tem que ser levada, anestesiada ali mesmo, né? E depois ela vai presa. Só que um tempo depois passa. Como ela fala nada com nada e fica angustiada, ela acaba indo para um hospital de psiquiatria. Psiquiatria. E ela fica lá, gente. Fica lá, falando sozinha, falando que tá vendo o homem, que tá vendo a cara dele se desformando, que ele tá com a tesoura na mão dela, que ele vai atacar ela. E ela realmente fica doida. Ela fica doida ali e ela vai pro hospício. Ela vai literalmente pro hospício e fica lá por muitos e muitos anos. E não se sabe até hoje se ela saiu de lá. Ela perdeu totalmente a sanidade dela. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa história de terror de hoje. E é isso aí. Curte, comenta, tá? E não esqueça, se você quer me falar alguma coisa, contar uma história de terror, seja real ou fictícia, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo. E também tem em todos os meus vídeos, tá bom? Pra você ter contar essa história que eu quero saber, quero contar aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta e me segue. E um beijo e até a próxima.